Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Meu nome é Larissa, eu sou professora de História e hoje, mais uma vez, com o concurso 0800, a gente veio dar mais um passo na sua jornada da aprovação, certo? Então, vamos lá. Vocês já sabem que o curso de História ele é dividido em dois módulos diferentes. O primeiro é sobre a história do Brasil, né? E o segundo módulo sobre História Geral. Hoje nós estamos na nossa primeira aula do módulo 2, certo? Para começar a primeira aula, nós vamos falar sobre a antiguidade, tudo bem? Para falar da antiguidade, e pensando aqui também no nosso tempo, é importante a gente falar das nossas decisões didáticas, tudo bem? Então, o período da antiguidade é muito extenso. O que a gente vai falar hoje? Das principais civilizações, tudo bem? E de conceitos chaves ali para sua aula, certo? Tudo bem? Para sua aula não, para sua prova, certo? Que vão te ajudar a resolver as principais questões. É isso? E aí a gente pode avançar nossa discussão em aulas paralelas, se vocês comentarem aqui embaixo o que vocês querem. Tudo bem? Beleza? Vamos para o nosso material para a gente explicar melhor como funciona essa dinâmica da antiguidade. Tudo bem? Vamos lá, nosso slide. Hoje a gente vai parar um pouquinho aqui no nosso slide da apresentação. Porque vamos lá. Vocês já devem ter olhado e reparado que a gente divide a história da humanidade em períodos, tudo bem? A gente fala de antiguidade, idade média, idade moderna, certo? Quando a gente estava falando da história do Brasil, por exemplo, a gente dividia em períodos, né? Período colonial, período imperial, período republicano, certo? Essa periodização da história é uma decisão ali didática, metodológica dos historiadores, quando a gente fala em historiografia, para facilitar o estudo. Por quê? A história da humanidade ela é muito grande. Então, uma forma de a gente estudar melhor, mais aprofundadamente o que aconteceu, é dividindo, né, fragmentando esses períodos. Tudo bem? A gente ainda tem muita arbitrariedade, porque o que vai definir, né? Quem define o que começa e o que termina em cada período? E especialmente quando a gente fala de história geral, essa periodização da história, a gente está muito focado em um território específico, que é o continente europeu. Então é muito comum quando a gente fala de antiguidade, idade média, idade moderna, a gente está falando de idade média, por exemplo, europeia, antiguidade, europeia. E a gente vem vendo ao longo dos anos o esforço didático e metodológico, não é? Especialmente dos historiadores e professores, para trazer uma história um pouco mais abrangente, que entenda, né, o que estava acontecendo no mundo além da Europa nesses períodos, certo? Na antiguidade, por exemplo, a gente faz isso dividindo ela em dois segmentos. A antiguidade oriental, que vai falar do Egito ali em África e da Mesopotâmia, especificamente, e de outros povos também, e a antiguidade ocidental, que é a Grécia e a Roma, certo? E aí, a Grécia e Roma cai muito na prova, né? Vai cair muito na sua prova, provavelmente também. O que acontece? Por que essa periodização muito focada na Europa? Como a Europa colonizou boa parte do mundo, junto com a sua colonização, a gente recebeu, né, a perspectiva eurocêntrica também no nosso currículo de estudo. E é isso que vai fazer com que a gente estude mais o continente europeu em relação aos outros. Mas não significa dizer que não tinha história da humanidade acontecendo, né, em outros lugares do mundo, tudo bem? Feito isso, a gente vai começar a nossa aula hoje falando ali da antiguidade oriental, que é aquela que vai acontecer fora da Europa, no Egito e na Mesopotâmia especificamente, beleza? Mas antes disso, vamos lembrar aqui o que seria a antiguidade de fato, né, em si. Voltamos aqui para o nosso material. Vocês já devem ter visto essas inscrições aí no material de vocês ao longo da vida, AC e DC. O que significa isso? Antes e depois de Cristo, beleza? A antiguidade, ela começa no ano 4000 antes de Cristo e termina em 476 depois de Cristo. Tudo isso é uma questão, é claro, metodológica. Quer dizer, então, que no ano
477 acabou a antiguidade? Não, a gente ainda tem resquícios ali, coisas que vão acontecendo, mas para efeito metodológico, didático, acaba em 476 depois de Cristo. Outra coisa que vocês têm que atentar é que os anos que a gente marca como antes de Cristo, a gente grava eles de forma decrescente, né? Do maior para o menor. Tudo bem? Beleza? Vamos então ao que nos importa, que é falar da Antiguidade Oriental. Vocês devem estar perguntando, professora, então o que acontece ali antes da antiguidade, do que a gente considera antiguidade? Por que a gente marca ali o surgimento da antiguidade, sendo que já existia humanidade antes de 4.000 a.C.? O que vai fazer a gente entender a antiguidade é o surgimento da escrita. A escrita surge ali com os povos sumérios, beleza? Porque eles precisam da necessidade ali de escrever a sua história. Quer dizer, então, que os povos que não desenvolveram a escrita são menos evoluídos que eles? Não. Inclusive, esse conceito de evolução ele se aplica muito bem em biologia, mas na história, nas ciências humanas, né, a gente não trabalha com evolução. Não existe uma sociedade mais ou menos evoluída que a outra. Apenas sociedades diferentes, certo? Quando a gente faz essa análise de mais ou menos evoluído, a gente cai numa perspectiva que a gente chama de etnocentrismo, que é julgar uma sociedade com valores que pertencem à outra, né? Encarar que uma sociedade é melhor que a outra, quando na verdade as sociedades só são diferentes. Tudo bem? Beleza? Então, a gente precisa entender que a escrita surge com os povos sumérios, certo? E aí, a partir disso, a gente marca, né, o surgimento da antiguidade e da história em si. E o que a gente tinha antes disso, a gente chama de pré-história ou de período ágrafo. Quer dizer o quê? O período sem escrita, beleza? Tem história, mas sem escrita. Tudo bem? Beleza? Os primeiros povos dessa antiguidade vão ser os egípcios e os mesopotâmicos, certo? A antiguidade oriental, ela vem antes da ocidental. Inclusive, a antiguidade ocidental vai beber muito, né, dos conhecimentos da antiguidade oriental, beleza? Então, os principais povos entre os orientais vão ser os egípcios e os mesopotâmicos. E o que essas sociedades tinham? Eram sociedades hidráulicas. O que significa isso? Que elas vão se desenvolver ao curso do rio, certo? O Egito, que antes da colonização grega se chamava Kemet, né, que significa terra dos pretos, terra preta, ou então terra fértil, ele vai se desenvolver aqui, ó, ao longo do Nilo. Esse aqui é o rio Nilo, o Egito aqui no continente africano. E a Mesopotâmia significa, inclusive, o nome Entre Rios, vai se desenvolver entre dois rios, os rios Tigres e o rio Eufrates. O Egito, inclusive, vai ser uma terra em que as margens do rio vai se plantar, inclusive, o papiro, que vai ser extraída ali, né, uma substância que vai dar origem ali o antecedente do papel que a gente tem hoje, que também vai se chamar papiro, que vai ser de suma importância para o desenvolvimento da escrita, certo? Tudo bem? Então, o que essas sociedades vão ter em comum? Elas vão se desenvolver a partir de rios. É esse rio que vai fazer com que essa sociedade possa se sedentarizar. O que significa uma sociedade se tornar sedentária? É que ela vai fixar a moradia. E a partir dessa fixação de moradia, essas pessoas vão poder desenvolver uma agricultura. E juntamente com isso, desenvolver o que a gente chama de um estado forte. Beleza? E tanto a Mesopotâmia quanto o Egito vão ter um estado centralizado, baseado em uma sociedade hidráulica, que tem como produção a agricultura, certo? E quem trabalha nessa agricultura? Os servos, não é? Os servos, as pessoas trabalham numa espécie de servidão coletiva, tudo bem? E são servos de quem? Dos deuses, dos líderes, que no Egito são as mesmas pessoas, beleza? No Egito e na Mesopotâmia, na Antiguidade Oriental, na maioria, né, nós temos o que a gente chama de politeísmo. O que é isso? É uma religiosidade baseada em múltiplos deuses.
beleza? Em vários deuses. No Egito, esses deuses vão ser o quê? Zoomórficos. O que significa isso? Era uma mistura entre o ser humano e um animal. Então, a gente tem um deus com cabeça de coruja, um deus com cabeça de lobo, um deus com cabeça de leão. Tudo bem? Isso que significa ser zoomorfo. Tô vendo que tá dando uma cortadinha aqui na gente pro slide. Vamos dar uma arrumadinha nisso, porque aí vocês vão conseguir ver bem direitinho o nosso material sem cortar nada. Beleza? Melhor, né? Bem melhor agora, sim? Vamos, acho que dá para diminuir ainda mais. Aí, melhor ainda. Ótimo. Agora, sem cortar nada. Então, aqui a gente tem o Egito, aqui a gente tem a Mesopotâmia certinha. Vamos lá, voltar pro nosso material. A gente sabe, então, que o Estado era centralizado, a sociedade era hidráulica, desenvolvia a agricultura a partir de uma servidão coletiva que servia a quem? Aos líderes. E esses líderes, no caso dos egípcios, eram líderes que também eram deuses, certo? Esses deuses, eles partilhavam de emoções humanas e eles controlavam a natureza, certo? A natureza era uma manifestação do poder desses deuses. Tudo bem? Beleza? Se no Egito os deuses, eles são os próprios líderes, né? Na Mesopotâmia, os deuses, eles escolhiam o líder, certo? Então, o líder é aquela pessoa muito próxima do deus, tudo bem? Beleza? Paralelamente a isso, né, essa servidão coletiva, esse Estado centralizado, favorece com que ocorram grandes construções, grandes obras. E aí, um exemplo dessas grandes obras que a gente tem no Egito são as pirâmides, né, até hoje, que eram templos religiosos e túmulos, né, para os seus líderes, beleza? Mas uma das grandes contribuições aí dos territórios egípcios e mesopotâmicos é o quê? A escrita. E os dois vão desenvolver esquemas diferentes de escrita. Os egípcios com os hierógrafos, não é? Que eram desenhos combinados ali, que contavam uma narrativa. E eles vão escrever aonde? No papiro, certo? Enquanto na Mesopotâmia, a gente tem a escrita comiforme, que recebe esse nome por causa do objeto chamado cunha, que vai ser usado para talhar a pedra. Beleza? Então, vamos só dar uma recapitulada geral, porque é importante, né? Todo esse esquema entre Mesopotâmia e Egito é baseado em quê? Em sociedades hidráulicas, beleza? O Egito com o rio Nilo, inclusive com Heródoto dizendo que o Egito é uma dádiva do Nilo, e a Mesopotâmia por estar entre dois rios, o Tigre e o Eufrates, beleza? Isso possibilitou que a sociedade se tornasse sedentária, certo? Desenvolvesse a agricultura, fazendo com que o Estado ficasse cada vez mais forte, beleza? Esse Estado forte é um Estado teocrata, significa o quê? Que a sua organização parte a partir da religiosidade. No Egito, o Deus também é o faraó. Na Mesopotâmia, o Deus escolhe o líder. Os deuses, né? Porque são politeístas. Beleza? Tudo bem? Então, se a gente tem o Egito e a Mesopotâmia como um dos os mais importantes, né, povos da Antiguidade Oriental, aqui na Crescente Fértil, que é essa área verde aqui do mapa que vocês estão vendo, destacada, a gente tem outros povos que são muito importantes também para o período da Antiguidade Oriental. E a gente vai falar um pouquinho deles agora. O primeiro povo são os hebreus. Os hebreus, eles são diferentes dos egípcios e dos mesopotâmicos, eles vão ser monoteístas. O que significa isso? Que apesar de ter um Estado baseado na religião, ou seja, uma teocracia, eles vão acreditar em um único Deus. E esse Deus, ele não partilha de emoções humanas, como os deuses egípcios e mesopotâmicos, beleza? Esse Deus, ele é onipotente e onisciente, beleza? E propõe aos hebreus leis rígidas para eles seguirem, tudo bem? E aí a gente tem também os hebreus fazendo uma coisa importante para a história da humanidade também, que é o registro. Eles escrevem a sua história, beleza? Os hebreus é o povo que foge do Egito.
E aí eles vão ocupar hoje esse território que a gente tem, né, o conflito hoje entre Palestina e Israel. Tudo bem? Vou mudar até a corzinha aqui do nosso marcador para a gente poder ver melhor no mapa. A gente tem aqui também outro povo muito importante, que são os fenícios. Os fenícios, eles vão ocupar essa região aqui, ó, que hoje a gente conhece como Líbano, certo? Uma região litorânea. Então, os fenícios, eles tinham saída, né, para o mar Mediterrâneo, e aí eles vão ser os grandes comerciantes. É eles que vão levar aquilo que é comercializado no mundo antigo de um lugar para o outro, certo? Estabelece comunicação entre os territórios. Os fenícios, eles vão ter uma importante contribuição para a gente até hoje, que é a criação de um alfabeto baseado em fonemas. O que significa isso? É que cada símbolo gráfico tem a representação de um som, que é o que, por exemplo, o nosso alfabeto é hoje, não é? Então, cada símbolozinho que a gente tem, cada letra, representa um som, um fonema, beleza? Os fenícios vão fazer com que a escrita não seja só uma obrigação e um trabalho dos escribas, né? Eles vão popularizar ali no mundo antigo o que seria a escrita, beleza? E o último povo que a gente vai falar um pouquinho aqui dessa crescente persa, dessa crescente fértil, são os persas, que ocupavam o território, né, que hoje a gente conhece como Irã. E aí os persas, eles vão construir um grande império, e esse império vai assumir uma política de assimilação. O que significa isso? Que quando os persas controlavam, né, dominavam o povo, eles conseguiam assimilar, usar partes ali da sua cultura, da cultura do povo dominado, e para estabelecer uma comunicação, certo? Para estabelecer um diálogo com aqueles que foram dominados. Tudo bem? Beleza? Acho que não ficou tão complicado, não é? Esse aqui é o mundo antigo oriental, certo? Com foco ali no Egito e na Mesopotâmia, que são sociedades hidráulicas, não é? Que vão crescer ali ligadas ao rio, e com 3 povos que também têm suas importâncias para a nossa sociedade hoje, que são eles, os hebreus com o monoteísmo, né? Os fenícios com o comércio e com a criação de um alfabeto baseado em fonemas, e os persas com a criação do Império Persa e da política de assimilação, beleza? Então, isso aqui é a antiguidade oriental. A gente vai falar um pouquinho agora da antiguidade ocidental, que é aquela que pode cair com mais frequência na sua prova. Vamos lá? Se a gente está falando de antiguidade ocidental, a Grécia é o nosso maior expoente, o maior nome que a gente vai ouvir, que vai cair na sua prova com mais frequência. Por quê? Porque é da Grécia que vem instituições que nós usamos até hoje, como, por exemplo, a democracia, certo? A filosofia. Então, essa dinâmica são dinâmicas gregas e que a gente usa até hoje, tudo bem? Mas é importante aqui ressaltar aqui que a antiguidade ocidental, especialmente a Grécia, ela bebeu muito do conhecimento construído pelos egípcios, tudo bem? Até o contato ali com os egípcios. Então, muito do que a gente entende como Grécia hoje veio de terras egípcias, tudo bem? Beleza? Mas vamos entender qual era a dinâmica estabelecida na Grécia? Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a Grécia não é um país unificado como a gente tem hoje. O que era a Grécia, então? Era um conjunto de cidades-estados independentes. E o que a gente entende aí por cidades-estados independentes? São as chamadas polis, certo? Cidades que elas aconteciam paralelamente. Cada uma tinha sua própria organização. Mas havia algumas instituições, alguns espaços em comum. Quais são eles? Vamos lá. As polis, elas tinham instituições que eram as assembleias, que eram uma espécie ali de poder legislativo, que vai criar leis, certo? O conselho, que vai ser como um instrumento de consulta da assembleia, e também pode exercer o que a gente conhece hoje como poder judiciário, e a magistratura, que era uma espécie de poder executivo ali, que vai tornar concreto, né, aquilo que a assembleia legislou, tudo bem? Então, a gente já está vendo que na Grécia, a gente já tem um embrião do sistema político que nós temos no Brasil hoje, que é esse esquema de divisão do poder em 3, não é?
o legislativo, executivo e judiciário, e uma medida de pesos e contrapesos. Esse não é o modelo político que a gente tem hoje, mas é um embrião, tudo bem? O nosso vai se espelhar muito no que a Grécia já propunha aí, tudo bem? Se a gente tem essas instituições, a gente precisa de um espaço para que essas discussões aconteçam. E que espaço é esse? São as ágoras, certo? São os espaços de poder, onde a gente vai ter a dinâmica do que a gente conhece como cidadania grega, certo? E o que é essa cidadania grega? É a participação no processo de tomada de decisões políticas, certo? Mas quem era o cidadão grego? O cidadão grego, ele era o homem maior de idade e livre, tudo bem? Por isso que a gente fala que a cidadania grega era uma cidadania restrita, porque ela não era para todas as pessoas, certo? Era só para este homem livre e maior de idade, certo? Aristóteles, inclusive, vai falar que o homem grego é o homo politicus, o homem que participa ativamente da política. E por que esse homem vai participar ativamente da política? Por meio da democracia direta, ou seja, ele vai escolher, né, quem vai compor essas instituições de forma direta, tudo bem? E é uma estrutura que a gente tem até hoje, né? A nossa democracia é uma democracia direta, mas esse homem vai ser um sujeito político porque a Grécia vai ser uma sociedade escravocrata, ou seja, quem vai trabalhar, quem vai produzir a riqueza serão os escravizados, beleza? Mas a gente tem que ter uma coisa na mente, é que quando a gente fala de antiguidade, de idade antiga, a gente não está falando de escravidão no sentido que a gente teve aqui no Brasil, por exemplo. Na antiguidade, a escravidão ela não está ligada a questões raciais e nem a questões mercantis. O escravizado ele não tem valor de mercado, como acontecia aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a escravidão ela foi destinada a grupos étnicos, como os negros escravizados e os indígenas, certo? Na Grécia, a gente não está falando de um grupo étnico escravizado. Quem são esses escravizados? Os espólios de guerra, ou seja, os prisioneiros de guerra, e também aquelas pessoas que viram escravizados por deverem os tais senhores, tudo bem? Então, existiam essas duas formas de você se tornar um escravizado, ou por dívida, certo? Ou por dívida, ou por espólio de guerra, tudo bem? Eu vi aqui de novo que ficou, né, cortadinho pra gente, mas vamos avançar, tudo bem? O período grego, fugiu o nosso material aqui, beleza. O período grego, ele pode ser dividido em 5 fases, tudo bem? E essas 5 fases, duas delas são as que mais caem em prova, que é o período arcaico e o período clássico. Mas a gente vai entender o que acontece em cada uma delas. Vamos lá. No primeiro período, que é o período pré-homérico, a gente tem a concentração do povo grego na ilha de Creta, certo? Até as invasões, que vai fazer com que esse grupo se fragmente. Com a fragmentação, a gente passa para o segundo período, que é o período homérico, que a gente vai ter as pessoas vivendo nos chamados genos, que eram organizações familiares patriarcais. O que significa isso? Que se centrava na figura do patriarca, certo? Com esses genos crescendo em número de pessoas, né, em quantidade de pessoas, é preciso de uma nova organização. E essa nova organização vai ser qual? As polis, certo? As polis que vão fazer com que a gente tenha o processo de democratização da sociedade grega, tudo bem? Aí é nesse período, que é um período arcaico, que a gente tem o surgimento das polis, a gente tem o apogeu também da antiguidade grega, figurado muito em quem? Na figura da polis de Atenas, certo? E aí, o apogeu da antiguidade e o apogeu de Atenas significa também o início de muitos confrontos entre as polis, especialmente entre Atenas e Esparta, certo? E é o confronto das duas que vai marcar o período clássico.
com a Guerra do Peloponeso, certo? E aí dá para fazer uma aula só sobre a Guerra do Peloponeso. Vocês vão comentar aqui embaixo se vocês querem, né, para a gente poder fazer. A Guerra do Peloponeso vai resultar na fragmentação da Grécia, não é, entre os gregos, e essa fragmentação vai contribuir para a expansão cultural, né, dos princípios gregos pelo restante do mundo. E aí esse período de expansão cultural a gente chama de período helenístico, que é o último, certo? Tudo bem? Beleza? Então, agora que a gente deu uma pincelada geral sobre o que foi a Grécia na Antiguidade, a gente vai falar de uma outra civilização muito importante para a Antiguidade Ocidental, que é a Roma Antiga. Beleza? Vamos lá? Vamos para falar um pouquinho da Roma Antiga? Aqui a gente tem outra importante civilização para a gente, porque existem princípios como, por exemplo, o teatro, ou então a própria ideia de república, que também, mais uma vez, é o nosso sistema. O Brasil é uma república, que veio de Roma. Então, a gente precisa entender como funcionou essa antiguidade, certo? Para falar da antiguidade romana, a gente precisa entender que ela foi dividida em 3 períodos diferentes. A monarquia, a república e o império, tudo bem? A gente vai falar, então, começar sempre pelo início. Existe um mito fundador de Roma, que é o quê? É que os filhos de Marte, os filhos de Deus da guerra, foram abandonados numa tentativa de fazer com que eles não sucedessem, né, ali o seu pai no reinado. E aí, eles foram abandonados pela morte. Só que eles foram encontrados por uma loba que alimentou os dois. Que é essa imagem que a gente está vendo, que inclusive é uma estátua que tem lá que tem em Roma, né? E aí, quem eram esses gêmeos? Era Rômulo e Remo, certo? Então, os dois eles foram alimentados ali numa caverna por uma loba, até serem encontrados por camponeses. E aí, esses camponeses criaram essas crianças que voltaram no território que foram abandonados para fundar uma cidade, certo? E aí, eles fundam a cidade e, no processo para saber quem seria o monarca, Rômulo acaba matando o Remo. E aí se torna o monarca. É um mito, né? Uma nação precisava ali do mito fundador. A gente vê isso muito comum, inclusive, né? Até para legitimar ali o Estado. E aí esse é um mito de Roma. Não há nenhum indício de que gêmeos foram alimentados por uma loba, mas a gente sabe que o primeiro monarca ali do território se chamava Rômulo, certo? Beleza? Quem formava essa primeira monarquia? Os povos latinos e os sabinos, tudo bem? Que iam ocupar o que a gente conhece como Península Itálica, esse período aqui, certo? Com o avanço e a concentração do poder, a gente tem insatisfação popular, e essa insatisfação popular vai resultar em quê? E na proclamação até um pouco mais, né? Na construção de uma república. E o que é uma república? Rei significa coisa e pública é público de todos. Então, seria aquele regime que é o regime de todos, a coisa de todos, certo? Onde todos aqueles podem participar. O período republicano romano foi o ápice da antiguidade romana, marcado pela expansão do território e também pela concentração de poder na mão dos magistrados, tudo bem? Essa sociedade republicana era dividida em 3 classes diferentes. Os patrícios, que eram os grandes proprietários de terra e eram os descendentes diretos daquela elite monárquica, certo? Eles vão ter grandes propriedades de terra. Os plebeus, que vão trabalhar nas terras dos patrícios, mas também vão ser os responsáveis pelo comércio. E alguns plebeus, inclusive, vão ter pequenas propriedades de terra. E os escravizados, que vão ser as pessoas que vão trabalhar ali entre os dois. Lembrando mais uma vez que os escravizados aqui na antiguidade não tem a ver com os escravizados que a gente tem depois lá por exemplo, na colonização do Brasil. Tudo bem? Beleza? Essa expansão de território fez com que o poder também ficasse muito centralizado, né?
E o dinheiro também, né, as riquezas muito concentradas nas mãos dos patrícios, fazendo com que os plebeus ficassem muito satisfeitos, né, os plebeus que eram comerciantes. Então a gente começa uma intensa luta social ali em Roma. E qual foi uma das estratégias para enfrentar essa luta social? Era governar com a ajuda dos militares. E para isso foi decretado o triunvirato, que era um governo com base em 3 militares. O primeiro triunvirato teve Pompeu, Crácio e Júlio César, que vai se destacar centralizando o poder em suas mãos. O triunvirato de Júlio César ele não vai ser suficiente para conter, né, as tensões políticas ali acontecendo em Roma. E aí a gente vai precisar de um segundo triunvirato. E nesse, quem vai se destacar é o Otávio Augusto, certo? Que vai fazer a mesma dinâmica de tentar replicar ali a dinâmica de concentração do poder nas suas mãos, mas Otávio Augusto consegue se tornar imperador de Roma, instaurando um novo período, que é o período de Roma Império, certo? Nesse período, as tensões sociais se diminuem porque o Otávio Augusto consegue instituir a chamada política do pão e circo, que é uma dinâmica que vocês já devem ter ouvido bastante, né? Para se referir às distrações. Mas vamos entender o que era essa política de pão e circo. O imperador ele atendia às necessidades básicas de alimentação da população e enquanto oferecia distrações, então grandes espetáculos, tudo bem? Então fazia com que a população ficasse distraída com os grandes espetáculos de entretenimento, ao tempo que tinham suas necessidades básicas ali de alimentação atendidas, mesmo que de forma mais precária, mas atendidas, certo? Isso era uma estratégia para se perpetuar no poder, tudo bem? O Império Romano durou bastante, mas mesmo assim caiu ali com as invasões bárbaras. A gente teve também a divisão desse império que acabou, né, ruindo, tudo bem? Beleza? Esses são os principais elementos que a gente precisa entender ali sobre a Antiguidade Romana, certo? Então, vamos recapitular rapidinho. A gente tem a Antiguidade Oriental, com Roma e Mesopotâmia, com Egito e Mesopotâmia, entregando para a gente, por exemplo, a escrita, beleza? A gente tem os fenícios, os hebreus e os persas também, como importantes povos da Antiguidade Oriental. Na Antiguidade Ocidental, a gente tem a Roma e a Grécia, ambas usando muitos dos conhecimentos desenvolvidos na Antiguidade Ocidental, mas aí a Grécia traz para a gente a democracia e o conceito de cidadania, e a Roma traz para a gente o que é o conceito de república. Tudo bem? Beleza? Deu para entender esses conceitos chaves? Se a gente falou de tudo isso, vocês sabem, né, qual é o nosso próximo passo? Treinar. Vamos lá? Vamos para as nossas questões? 1. Na Mesopotâmia, os frutos das civilizações foram partilhados entre diversas cidades e estados, e no interior delas, entre vários grupos sociais, se bem que desigualmente. No Egito, dos faraós, os frutos em questão concentravam-se somente na corte real e secundariamente nos centros regionais de poder. Na Mesopotâmia, o comércio cedo começou a servir também como acumulação de riquezas privadas. No Egito, as trocas importantes permaneceram por mais tempo sob o controle do Estado. Então, a gente está falando aqui das semelhanças e diferenças entre Mesopotâmia e Egito Antigo, beleza? Um dos fatores sociopolíticos que caracterizava a organização estatal egípcia no contexto mencionado está indicado no. Então, vamos lá. A gente quer ver quais são a característica estatal egípcia que foi destacada aqui no texto, beleza? Atrofiamento da casta militar, nem estamos falando de militarismo aqui. Instituições de assembleias locais, também não, né? Assembleias locais a gente viu o que acontece lá na Antiguidade Ocidental. C. A eleição de conselhos de províncias, nada de eleição, a gente está falando inclusive de teocracias, tudo bem? D. Estabelecimento de aparato burocrático, acho que pode ser essa, vamos lá.
Se a gente precisa de um Estado forte, de um controle maior do Estado, a gente precisa de mais burocracia para ajudar o Estado a controlar a política. Tudo bem? Beleza? Então, acho que só pode ser a D. Mas vamos ver a E, né? Esgotamento do fundamento teocrático, muito pelo contrário, né? O Egito, ele se consolida por muito tempo como um Estado forte, beleza? Tanto que a gente tem Egito aí até hoje como país, tudo bem? Então, só pode ser a D. Vamos ver o nosso gabarito? D, certinho. Vamos lá para 2. Historicamente, situa-se o surgimento do Estado e da escrita entre as primeiras civilizações no Oriente. Apesar de possuírem culturas muito distintas e terem contribuído com diferentes legados, podemos afirmar que um traço comum entre a religião dos egípcios, mesopotâmicos, hebreus e persas era, vamos lá, ele quer um traço comum entre egípcios, mesopotâmicos, hebreus e persas. Vamos lá, que a gente viu que essas sociedades eram diferentes entre si. A mumificação para a garantia de vida após a morte. Quem fala de mumificação entre esses povos? Os egípcios, beleza? Que os egípcios acreditavam, inclusive, que no plano espiritual você deveria levar tudo aquilo que você tinha em vida terrena, certo? Para ajudar esses governantes, inclusive, a governar no plano espiritual, tudo bem? Então, não é uma coisa que perpassa pelos 4. Vamos para a segunda. A crença em um único Deus, conceituada no monoteísmo, gente, vamos lá. Egípcios é um único Deus? Não, é politeísta. Mesopotâmicos é um único Deus? Não, é politeísta. Os persas, também politeístas. E os hebreus? Não, os hebreus não. Os hebreus eram monoteístas. Então, é comum aos 4? Não, só os hebreus eram monoteístas. Vamos para C. O culto de diversos deuses com representações antropomorficadas, meio homem, meio animal. Acabamos de ver isso no anterior. Os hebreus não eram politeístas, certo? Os hebreus só acreditavam em um único Deus e ele não era zoomorficado. Então, não pode ser. D. O exercício de enorme influência sobre a organização política dos estados, caracterizados como teocracias. Acho que essa dá para ser. Mas, professor, você disse que os egípcios, os mesopotâmicos, os hebreus e os persas eram diferentes, porque os hebreus, eles acreditavam em um só Deus. Sim, acreditavam em um só Deus, mas mesmo assim era uma teocracia, porque teocracia e politeísmo são coisas diferentes. A teocracia é uma forma de organização político-social que tem a religião como norte. É a religiosidade dessas pessoas que vai organizar toda a estrutura social e política, beleza? Essa religiosidade pode ser o que for. Pode ser monoteísta e pode ser politeísta também. Então, a gente tem os egípcios, os mesopotâmicos e os persas politeístas, né? Acreditando em múltiplos deuses, mas é essa crença em múltiplos deuses que vai organizar a sociedade. E os hebreus acreditando em um único Deus, mas é a crença nesse único Deus, inclusive, que vai dar a eles as leis rígidas que eles precisam seguir. Então, mesmo sendo um único Deus, é a crença nele que estrutura a sociedade também. Então, mono ou poli, ambos ainda são teocracias, beleza? Então, só pode ser a D. Mas já chegamos até aqui, vamos ler a E, né? A construção de prédios grandiosos em formas de pirâmides. Quem é que constrói prédios grandiosos em forma de pirâmides? Os egípcios, que serviam ao mesmo tempo como templo e culto dos fiéis e tumbas para os reis. E aí, dá para ser a E? Não dá. Então, a gente viu que só dá para ser a D. Mas vamos lá ver o nosso gabarito para a gente ter certeza. Gabarito D certinho. Vamos para a nossa terceira e última questão. Quando se trata de competência nas construções e nas artes, os atenienses acreditavam que poucos sejam capazes de dar conselho. Quando, ao contrário, se trata de deliberações políticas,
Toleram que qualquer um fale. De outro modo, não existiria cidade. Então, vamos lá, ver o que a questão quer da gente. De acordo com o texto, a atuação dos cidadãos atenienses na antiguidade clássica tinha como característica fundamental, vamos lá, a dedicação altruísta às ações coletivas. A gente não está falando de altruísmo aqui no texto. A participação direta em fóruns decisórios, aí sim, né? Porque está falando o quê? Que quando se tratava de deliberações políticas, qualquer um podia falar, certo? Vamos lembrar quem é esse qualquer um aqui nesse contexto? A gente está falando qualquer um cidadão grego, que era o homem maior de idade livre, beleza? Então, acho que é a B. Vamos marcar aqui, mas vamos ler o restante. Ativista humanismo em debates políticos, não está falando disso na questão, de discurso formalistas em espaços acadêmicos, não. Inclusive está dizendo aqui, ó, que é qualquer um, né? Então, não. E representação igualitária em instâncias parlamentares também não é disso que o texto está falando. Então, só pode ser a B, né? Vamos lá? Vamos ler vamos ver o nosso gabarito? B, certinho. Agora a gente está caminhando para o final da nossa aula. Vamos lá? Uma aula longa com muitos nomes, muitos conteúdos, muitos nomes, né? Muita informação. Mas o que a gente precisava hoje é dessa contextualização geral, certo? De termos chaves para você conseguir resolver aí a sua prova. Tudo bem? Então, a gente viu que a antiguidade a gente pode dividir ela em duas, oriental e ocidental. A gente marca a antiguidade com o surgimento da escrita. Antes disso, a gente tem a história, a pré-história, ou então o período ágrafo, o período sem escrita, o que não quer dizer que não tenham civilizações organizadas, mas a gente só não tem o relato codificado, beleza? A gente viu que na antiguidade oriental se destaca Mesopotâmia e Egito, são sociedades hidráulicas que vão desenvolver o chamado modo de produção asiático. E na antiguidade ocidental, a chamada antiguidade clássica também, a gente tem Roma e a Grécia, que vão entregar para a gente conceitos como democracia, cidadania, filosofia e república. Certo? Tudo bem? Chegamos aqui no nosso último slide, vocês já sabem o que vocês têm que fazer. Acompanhe a gente aqui, ó, no Instagram do Jornada da Aprovação, ou então aqui no Instagram do Concurso 0800. Se inscrevam no nosso canal, deixe um comentário aqui se você ficou com alguma dúvida, se você quer uma aula só sobre a Guerra do Peloponeso, ou só sobre as polis gregas, ou então sobre todo o regime ali, a estrutura política, social e cultural do Antigo Egito. Comenta tudo aqui pra gente, que a gente vai ficar muito feliz em atender vocês, beleza? Não esqueçam de se inscrever, deixar o gostei, que ajuda com a divulgação do projeto, e mandar para aquele seu amigo que está focado no Enem ou no vestibular. Tudo bem? É isso então por hoje. É isso por hoje, né, galera? A gente se vê na nossa próxima aula, beleza? Tchau, tchau, gente. Forte abraço.